pôr de pé, eu vou apresentar a jovem que vai trazer a mensagem da SEC, né? Que tem como tema fortalecendo a família. Então eu convido você a estar ligado aí, você que está acompanhando pela live. Gostaria que ela ficasse aqui do meu lado. Pode vir, minha querida. Glória a Deus, aleluia. Para quem não sabe, ela é minha esposa. É uma mulher de Deus que está aí do meu lado, que a gente está caminhando junto e é Deus que está no comando, amém? Então eu convido você a estender a mão aqui para que Deus possa falar aos nossos corações, amém? E também as pessoas que estão acompanhando pela live, tá? Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está, Senhor Deus, a tua serva Raquel, Senhor Deus. Senhor, fala conosco, Pai, através da vida dela, Senhor Deus. Que aquilo que o Senhor botou no coração dela, Pai, ela venha transmitir com eficácia, com sabedoria e entendimento, Pai, da tua parte, Pai. Que venha edificar, Senhor Deus, famílias, pessoas que estão precisando, principalmente, Pai, daqueles que estão aí, Senhor Deus, nos assistindo pela live. Pai, muito obrigado, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo pela vida dela. Amém. Uma salva de palmas para a serva do Senhor, né? A paz do Senhor Jesus a todos. É um motivo de muita alegria estarmos na presença do Senhor. E quando Deus chama alguém, nós devemos ser corajosos, não podemos fugir daquilo que o Senhor nos proporcionou. Eu disse somente assim: Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Porque quando Deus coloca alguém, você na vista de alguém, é porque Ele quer que você faça. E eu creio assim que se eu estou nesse momento, é porque o Senhor Jesus permitiu, amém? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem da célula, que é a quarta do mês de junho, é fortalecendo a família. Se encontra lá em Salmos 103, no verso 17 e 18. Gostaria que os irmãos acompanhassem aí na Bíblia. Eu vou ler aqui os versículos que os irmãos acompanhem. Diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Versículo 18. Para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, a introdução da nossa célula de hoje diz assim: vários testemunhos pessoais nos mostram que os lares cristãos que vivem de acordo com o plano de Deus são seus agentes eficazes no avanço de sua obra. Ou seja, investir na família é uma ação que redundará em rendimento elevado por causa do bom exemplo da família, que alcança aqueles que nos observam, e do crescimento e consolidação espiritual dos filhos, que contribuem para alcançar as gerações vindouras. Glória a Deus. Somos mais que abençoados por Deus, porque todos aqui são umas famílias estruturadas pelo Senhor. Quantos são aqui filhos de Deus aqui? Quantos são famílias do Senhor? Porque aqui tem sacerdotes do Senhor que está ali instruindo a sua família, instruindo seus filhos no caminho em que deve andar. Então, uma mensagem assim bem forte para todos nós aprender com o Senhor nesta noite. Olha, através da proximidade com Deus, muitas coisas podem ser feitas para que possamos trabalhar na família a fim de atingir o propósito acima. E aqui vou citar daqui a pouco mais uns 4 itens, né, de acordo com essa introdução que é a nossa mensagem. E eu estava meditando hoje nesse Salmo 103 e me chamou muita atenção que quando Davi ele começa a falar: bendize ao Senhor, e quando ele vai falando das maravilhas do Senhor, ele chega a esta parte onde diz que a eternidade do Senhor, que as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade, ela alcança as gerações.
eu comecei a meditar, porque quando é as gerações, não é só a mim que estou aqui no momento, não é só você que está aqui no momento, mas é os filhos e netos, bisnetos e aí adiante. Então, a importância de nós instruirmos a nossa casa no caminho do Senhor, ela nos trará coisas maravilhosíssimas no futuro, porque as crianças de hoje, os filhos pequenos, elas observam os seus pais. Os pais são o espelho do filho. O que os pais estão fazendo dentro do lar, a criança ela está ali aprendendo. E se nós ensinamos coisas boas, se elas veem atitudes boas, mais tarde, quando elas crescerem, elas vão agir de maneira boa. Mas se nós agimos de maneira errada dentro do lar, mais tarde vai ser frutos amargos. Então é muito importante nós focarmos na família, porque a família ela é o projeto de Deus. A nossa família ela é importante. Você é importante dentro da sua casa, porque a sua família é quem está ali, ó, do teu lado para acompanhar, para aconselhar, para te ajudar nos momentos difíceis. E um ponto interessante que eu achei lá sobre esse salmo, que diz assim, ó: assim como os efeitos destrutivos do pecado que infiltraram nas gerações passadas, que muitas das vezes infiltram até hoje, quando a pessoa erra, as gerações seguintes, elas acompanham na geração seguinte. Se nós não corremos para o Senhor, ter misericórdia, para o Senhor alcançar os nossos erros, se nós não nos reconhecer diante de Deus as nossas falhas e deixar desapercebido dentro de casa, as nossas gerações, que é os filhos, elas vão crescer com aquele entendimento e vai continuar, vai passar. Mas da mesma forma, a retidão influencia a modo positivo as gerações. As pessoas leais a Deus, não somente elas propiciam um ambiente saudável e estável para as suas famílias, mas também dão exemplo de um relacionamento vital com Deus. E instrui seus filhos na retidão. O primeiro ponto diz assim: realize semanalmente, uns exemplos de como nós podemos cuidar da nossa família, fortalecer a nossa família dentro de casa. Realize semanalmente uma célula familiar que possam juntos orar, adorar, meditar na palavra de Deus, testemunhar e atualizar com o que está acontecendo na vida de cada um. Planejar a semana, fazerem juntos um passatempo divertido, isso ajudará a ficarem mais próximos um dos outros. Ou seja, são exemplos de como nós podemos fortalecer o vínculo familiar na presença de Deus. Porque eu lembro de quando eu era criança, adolescente ainda, todo dia, antes de tomar café, o meu pai sentava comigo à mesa e com meus outros irmãos, ou com quem tivesse. Ele pegava a palavra de Deus, ele pedia que nós cantássemos 2 hinos, ou seja, um cantava, outro lia, aí depois dava uma instruçãozinha, orava, aí depois ia participar do material. Ou seja, ele estava ali todos os dias, cuidando da área espiritual, ensinando, porque naquele tempo eu era criança. Então isso não me fez esquecer. Aquilo que meu pai me ensinou ficou na minha mente. E eu casei, tenho a minha família, mas os ensinamentos dele lá atrás me sustentam até hoje, na presença do Senhor. E a palavra de Deus fala em Provérbios 22, ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para que quando passar o tempo ele não se esqueça, né? Ele não se afaste da presença de Deus. E isso é um exemplo que eu estou falando aqui, porque está falando de célula, né? Um devocional familiar, uma instrução espiritual. Porque muitas das vezes, muitos pais se preocupam em somente dar presentes materiais.
não se preocupam com a vida espiritual dos seus filhos, da esposa, com o esposo, do esposo com a esposa, não se preocupam nisso, acham que está tudo bem, só o fato de vir à casa do Senhor, cultuar aqui, acha que está tudo bem, mas na realidade, não. Na realidade, nós temos que nos conhecer mais a fundo, entregar a nossa família mesmo ao Senhor, suplicar ali por cada um, porque nesse momento em que nós nos entregamos a Deus, entregamos a nossa família ao Senhor, o Senhor vai dar direção, o Senhor vai dar sabedoria, como falar com o filho, com a filha, como aconselhar, porque a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos ensina a cada momento. E muitas das vezes nós tomamos atitudes erradas porque não procuramos a palavra de Deus. Mas que nós venhamos tirar esse tempo em casa para adorarmos ao Senhor juntos, para nos fortalecer espiritualmente, para crescermos na presença de Deus, crescermos na graça e no conhecimento. O segundo ponto diz assim: ser modelo para a família. Muitos de nós não viveram o modelo ideal de uma família cristã. Então, como podemos aprender? Uma pergunta. Como podemos aprender esse modelo se muitas das vezes não vivemos? O único modelo verdadeiro e seguro é a palavra de Deus. E então, o único modelo e seguro é a palavra de Deus. É a forma escolhida por Deus para transmitir a sua vontade e fortalecer a nossa família. A palavra de Deus, ela nos instrui. A palavra de Deus, como diz lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, o Senhor, Ele vai dando entendimento, o Senhor, Ele vai abrindo o caminho em meio às dificuldades da vida, que todos nós passamos por lutas, tribulações. Mas se nós estamos na palavra de Deus, o Senhor, Ele nos dá direção. Ele abre os nossos olhos, nos faz ver além daquilo que poderíamos estar vendo. Então, a vontade de Deus, ela é boa e agradável para cada um de nós, para a nossa família principalmente, porque o Senhor ama a família, por Ele amar, Ele criou o primeiro casal, Ele criou aquele laço, e o Senhor ama, o Senhor não quer que nós ficamos espalhados, o Senhor não quer que nós ficamos sem dar atenção um para o outro, ou muito no celular, muito nas redes sociais, usando de maneiras impróprias, sabendo que o nosso próximo está do nosso lado e a gente nem conhece. Amém? E aqui nesse ponto 2, tem 2 requisitos dentro deles que falam de modelos de famílias na Bíblia. Por exemplo, a letra A diz assim: nela vamos encontrar relatos de famílias que não conseguiram ser um bom modelo. Jacó, ele tinha um filho predileto, que causou ciúme nos demais e que levou a venderem a José, que está lá em Gênesis capítulo 37. Se você quiser acompanhar em casa, meditar nesses versículos, Gênesis capítulo 37, versículo 3, que fala: ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. E José, ele era um jovem, ele ia para o campo, né, que eles tinham ovelha, essas coisas, acompanhado com os filhos de Bila, de Zilpa. E quando ele vinha de lá, ele trazia as más notícias a seu pai do que os seus irmãos faziam. Então, ele dava preferência só para José e esquecia dos outros. Então, as coisas começaram a desandar. Ou seja, uma família que não seguia um modelo ali na presença de Deus. Porque, o meu pai, ele tem 11 filhos. Sabe o que ele fala para eles? Eu não tenho nenhum predileto, eu amo todos iguais. Meu pai, quando é aniversário dele, para cortar o bolo, era um pedacinho para cada um. Para cada um pedaço. Ele disse: não, você, toma para você. Não, ele dava um pedaço para cada um. Ou seja,
Esse foi o erro do nosso irmão aqui, que ele amou mais um e causou inveja dentro de casa, irritação dos outros irmãos, que, como os irmãos conhecem a história, venderam o seu próprio irmão por causa do amor que eles não sentiam do pai. Outro exemplo de uma família assim que não foram modelo foi a família de Ló. Ló, ele, como diz aqui, que ele olhou para o financeiro. Nós sabemos que quando Deus chamou Abraão, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. E Abraão, ele era um homem rico, tinha muitos bens. Ló também cresceu com ele e de repente os seus pastores começaram a brigar pelo pasto, brigar por isso, brigar com aquilo, começou a haver contenda. E Abraão chegou com seu sobrinho: olha, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu irei para a direita. Ló, ele foi pela vista. Ele chegou, viu as campinas do Jordão, achou lindo porque tinha muito pasto. E achou que ali ia crescer mais ainda. Seus animais iam ter bastante pasto. E o outro lado não era muito bom assim, não tinha esse pasto todo. Então ele escolheu. Ele olhou para o financeiro. E nós sabemos a triste história. Ele pode, como diz a Bíblia, ele alcançou até ali a Sodoma. Mas nós sabemos que aqueles homens de lá eram homens maus perante o Senhor. Eles eram homens maus. Mas pela vista, pelo olhar, pelo financeiro, em querer ser grande financeiramente, não que isso é pecado, não é. Deus quer que nós sejamos prósperos. Mas ele foi além, ele não olhou para a família. E muitas das vezes somos assim dentro de casa. Não olhamos para os filhos e um para o outro, porque só trabalho. Não anda nem daqui na esquina com a esposa, ou o esposo com a esposa. Não leva o filho para dar uma volta. E muitas das vezes esquecem as coisas mínimas, ou seja, almoçar junto. Fala, não tenho tempo, eu não posso, eu tenho que ganhar. Coisas simples. Comigo, não aqui, em outro lugar onde eu morava, antes de voltar a Manaus, teve um caso assim de um senhor bom, e uma vez assim, financeiramente, e os filhos e até ele mesmo uma vez chegou para se abrir comigo e falou, né, que o seu casamento não tinha dado certo porque ele trabalhava demais, não tinha tempo para filho, não via a esposa, não tinha diversão, não tinha nada, e isso findou a separação daquele lar. Então esse exemplo nós temos aqui. Ló, ele olhou, foi aos olhos, à vista, e ele terminou mal. Como os irmãos conhecem a história de Ló, Sodoma foi destruída, tiveram que sair, perdeu a esposa, depois aconteceu outras coisas mais na frente, que nós venhamos ser sábios dentro de casa. Então, nós devemos sim trazer o melhor para dentro de casa, mas o mais importante é a família, é os seus filhos, é a sua esposa, é seu esposo, é o primordial. E temos também, glória a Deus, mais um exemplo aqui, que fala sobre o sacerdote Eli. Por que Eli foi um sacerdote fracassado, que fracassou? Porque ele encobriu os pecados dos seus filhos. E isso desagradou a Deus. Ele encobriu, ele passou a mão. E isso fez com que o Senhor, ele fizesse justiça naquela casa. Onde o Senhor foi e julgou a sua família. Que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Vou ler só um pedacinho que fala assim: porque quando o Senhor chamou Samuel, quando criança, quando ele ouviu as 3 vezes o Senhor falar com ele, o Senhor conversou com ele no final, porque ele entendeu que era a voz de Deus. Ele entendeu e fala: Senhor, eis-me aqui. Então nesse momento o Senhor passou um recado para Samuel, ainda criança, sobre Eli, e lá relata por que ele fracassou.
E diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, a iniquidade de seus filhos que estavam errando na casa do Senhor. Esse é um ponto muito pesado diante de Deus. Será que nós paramos para perceber como é que está a nossa vida na casa do Senhor, do nosso irmão? Eu falo assim, família, dos seus filhos, do nosso esposo, ou esposo da sua esposa. Será que você tem chegado com ela assim, olha, você errou, está na hora de você se arrepender. Nós não devemos encobrir os erros, nós devemos ser justos, porque a palavra de Deus ela é justiça. Nós devemos reconhecer, não só os nossos, mas se você é o chefe daquela casa, você tem que corrigir, para que o Senhor não venha cobrar mais tarde por um erro que poderia ser corrigido lá atrás. Então esses são alguns exemplos de uma família que não foram modelo na palavra de Deus. E a letra B fala sobre as famílias que mesmo em meio a lutas buscaram o apoio divino para vencer os obstáculos da vida. Por exemplo, Enoque que andou com Deus e influenciou seu filho Matusalém e ele a Noé, ou seja, Matusala teve Lameque, Lameque gerou a Noé. E Noé, ele também andou com Deus. E Deus usou ele ali para uma grande obra, para construir aquela arca, porque ele era um homem que andava na presença de Deus. Então são exemplos de famílias que tiveram na presença de Deus. Que horas é mesmo? 8h30, glória a Deus. Então eu vou correr aqui, que eu acho que eu falei muito. Eu já vou pular para o outro ponto, então. Diz assim, o terceiro ponto. Fazendo uma avaliação pessoal sobre o que ou como você pode fortalecer a família. Ao invés de esperar que os outros façam ou mude primeiro, ou ao invés de olhar para os defeitos dos outros, esquecer dos seus. Aqui tem um exemplo assim que nós devemos primeiro olhar para nós, olhar para a nossa casa, em vez de nós julgarmos o nosso próximo. Como fala lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 42, que fala assim: pode uma árvore má dar frutos bons ou uma árvore boa dar frutos maus? Nós devemos olhar para a nossa casa e ver se os meus frutos são bons, se os frutos da nossa família estão sendo boas, porque nós somos observados a todo momento. A tua vizinhança toda olha para você, olha para a sua família. E eles ali, você pode ganhar até uma alma para o Senhor através do testemunho. Isso, nós devemos ser testemunhas do Senhor aqui. Nós não devemos fazer coisas assim que vá desmerecer o nome do nosso Senhor. Então nós devemos nos avaliar, nos verificar diante de Deus. Senhor, está faltando corrigir alguma coisa? Senhor, mostra para mim, me ajuda a corrigir dentro da minha casa, me ajuda a mudar o que está errado, para que eu possa, Senhor, ser uma boa testemunha, para que a minha família seja uma bênção na vida de outras pessoas, uma bênção na vida da minha vizinhança, da minha própria parentela ao redor. E a parte 4, o ponto 4 diz assim: sentar-se à mesa juntos sempre que possível, jantar em família, pode ser alguns dos momentos onde as melhores conversas podem surgir. E no final diz assim: a sociedade não é mais forte do que a nossa família. E a vitalidade das nossas famílias dependem de como nos relacionamos com os familiares e com Deus. Ou seja, o mundo aí fora, ele não é mais forte do que você na sua casa. Você na sua casa, você tem autoridade com seus filhos.
Na sua casa você pode corrigir. Você não pode ser influenciado pelas coisas lá de fora e nem permitir que os seus filhos, a sua família seja influenciada pelas coisas lá de fora, mas sempre mostrar ali a palavra de Deus. E a outra parte, como fala aqui, né, a vitalidade das nossas famílias depende de como nós nos relacionamos com os nossos familiares e com Deus. Se eu tenho uma vida boa diante do Senhor, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de sinceridade, com certeza a nossa família também, ela vai ter um caráter bom. Que nós possamos fortalecer uns aos outros, nos conhecer mais, nos divertir mais com a nossa família, brincar mais com os filhos, a esposa. Tudo bem que tem esse período que passou aí, que está terminando, em nome do Senhor Jesus, para você poder sair com a sua família para algum lugar diferente, mas dentro da sua casa mesmo, você pode reinventar coisas novas. Nós podemos reinventar dentro de casa coisas boas com os nossos parentes, com os nossos esposa,